Oi, tudo bem? Como vai você? Tudo bem mesmo? Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você agora, meu querido e minha querida. Eu tenho uma palavra para dar para você nesse momento, uma palavra de edificação, uma palavra de encorajamento, uma palavra que vai nos instruir. A Bíblia pede para o ser humano estar alinhado com Deus, né? Para que a gente venha entender o propósito de Deus, a vontade de Deus. Tanto é que Deus deixou a sua palavra escrita, né? Tanto o Velho como o Novo Testamento, como uma história linear de a gente vê a criação, a gente vê a queda do homem, né? Na desobediência, a gente vê a redenção na pessoa de Jesus, o Messias, né? O Salvador. Jesus Cristo é o Salvador do mundo caído, do mundo perdido, do mundo de iniquidade. Nós precisamos entender isso. Deus nos instrui através da tua palavra. Hoje eu quero trazer um ensinamento a respeito de humildade, né? Ser humilde é sinônimo de rebaixar-se? O que você acha, hein, meu amigo? O que você acha, minha amiga? O texto bíblico que eu vou usar é 1 Samuel, capítulo 25. Eu vou ler somente o versículo 35, mas eu recomendo você fazer a leitura em todo o capítulo, né? Que é muito bonita, é uma história muito bonita. É a história de Abigail, uma mulher que foi sensata, sábia e teve uma atitude humilde. E através da atitude dela, toda a família dela recebeu a bênção. E ela também, né? Recebeu uma bênção de Deus. E é assim, a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas escolhas, né? Aquele velho ditado e verdadeiro que toda ação tem reação. Então nós temos as nossas escolhas, mas também temos as consequências dessas escolhas. Então nós vamos ver esse texto bíblico aqui, que traz um ensinamento muito bonito, né? Que nos edifica através da palavra de Deus, alimenta a nossa alma como conhecimento e nos edifica. Ser humilde é sinônimo de rebaixar-se? Pergunta. O poder da humildade é imensurável. Essa história conta-nos como a humildade de Abigail conseguiu evitar uma grande tragédia. Nabal, seu marido, era um homem duro e não deu a devida atenção ao rei Davi, que por sua vez partiu para uma retaliação para punir a atitude de Nabal. Entre a arrogância dos dois poderosos interpôs a humildade de Abigail, que mudou o coração de Davi. Para algumas pessoas, agir com humildade é sinônimo de rebaixar-se. A verdade, porém, é que quem se humilha está agindo com segurança. A insegurança e a necessidade de autoafirmação levam muitos a agir com arrogância e não ceder em nenhum ponto. Quem sabe ceder e pode humilhar-se é de fato um vencedor. Então nós vemos, né, hoje se fala muito em autoconhecimento, né, através de psicanálise, tanto estudo, né, do ser humano, neurociência, psiquiatria, psicologia. Então nós vemos aqui, diante de três personagens, dentro desse texto aqui de 1 Samuel, capítulo 25, uma história bonita, linda, e se essa mulher não agisse com sabedoria e com humildade, ia acontecer uma desgraça ali, né? Davi ia acabar com toda a família de Nabal. O nome Nabal significa insensato. Então a história aqui de 1 Samuel capítulo 25 está narrando a história do rei Davi na época que o rei Saul estava perseguindo ele, né? Botando para quebrar atrás dele. E ele estava por um período e ele mandou os homens dele ir até a casa de Nabal. Nabal, que era um homem, pelo jeito, um fazendeiro rico, tinha posses, né? Tinha ovelha, gados, né? Plantava, era um homem de lavoura. Então, e ele tinha, assim, como atender as expectativas de Davi e dos seus homens naquela época ali, que era servir comida, né? Alimento, água. Então, e Davi mandou seus homens até a casa de Nabal. Só que chegando lá, Nabal distratou os servos, né? Aqui no versículo 10 de 1 Samuel, capítulo 25, diz assim: Nabal respondendo aos servos de Davi: Quem é Davi? Quem é o filho de Jessé hoje em dia? Então ele foi totalmente arrogante, né? Desprezou, né, Davi, que a gente sabia, a gente sabe pela história, ele ia ocupar o lugar do rei Saul, ia ser o próximo rei de Israel. Era um homem que estava sendo preparado, embora estava numa perseguição terrível, né, ali, por causa daquela inveja maligna, né, de Saul, que Saul tinha do rei Davi. Mas ele era um homem, ia ser um homem importante, né? Só que o Nabal aqui, ele tratou com desprezo, com desdém. A gente tem que tomar muito cuidado, isso traz um ensinamento para a gente, mesmo você não goste de um estilo de pregador, de um estilo de pessoa, a gente deve ter o respeito, isso acontece comigo.
Tem alguns pregadores que eu vejo na televisão, na internet, que eu não gosto, mas eu respeito eles como alma. Eu não assisto nem ensino, nem pregação, mas não fico defamando, atacando, criticando. Eu faço apologética. Apologética é diferente. Apologética é evidencialista, eu faço, né? Através de evidências de texto, arqueologia, história, teologia, filosofia e ciência. Então, eu venho e refuto e desminto o argumento e a ideia. Agora, contra pessoas, não. A Bíblia é bem clara que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, não é contra o ser humano. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para ter atitude sábia. Coisa que esse homem não teve, esse homem chamado Nabal. O nome dele já fala, é insensato, né? Aí, quando a mulher dele ficou sabendo que ele distratou os servos de Davi, aqui no capítulo 25, versículo 10, de imediato, né, a Abigail já fez tudo ao contrário, né? Preparou ali a comida, a bebida, tudo que poderia servir a Davi e aos seus servos, e ela foi de encontro, diz a palavra de Deus, ela foi de encontro a Davi. E Davi tinha recebido a notícia, né, de Nabal, que Nabal distratou. Davi já estava indo lá para dar fim mesmo, né? Ficou irado, iracundo, ia acabar com a família de Nabal e ia morrer todos, né? Aí entra a mulher sábia, né? A mulher sábia, ela não é aquela que ali se veste bem, não cheira bem, né? Toda bonita, não. A mulher sábia é aquela que sabe cuidar da sua família em todos os aspectos, né? Principalmente no que diz segurança. Então ela pegou os apetrechos ali, a comida, a bebida, né? E ela foi de encontro a Davi. Chegando a Davi, ela já se prostrou ali, né? Ela falou, meu senhor, tal, tratou Davi com a devida importância que a gente deve tratar as pessoas. E ela falou tudo, né? Ela comentou, pediu desculpa, pediu perdão pela atitude insensata do marido dela. Nós vemos aqui, né, no capítulo 35, Davi conversando com ela, né? Bem no final aqui, né? 1 Samuel 25 tem 44 versículos. No 35, então Davi aceitou da mão dela o que ela havia trazido. Ele disse, sobe em paz, a tua casa vê, sobe em paz a tua casa. Vê que atendi e aceitei o teu pedido, o pedido de desculpa, do jeito que o marido dela foi grosso, arrogante, prepotente, tratou com desdém o homem que ia ser rei de Israel. Então a gente vê que a atitude de Abigail foi uma atitude de ser uma pessoa humilde, independente da circunstância da pessoa, do cargo, né? Cargo público, político, advogado, arquiteto, palestrante, sei lá quem for. Então, independente, a gente deve ter atitude de humildade. E a gente vê que tem pessoas que carregam, às vezes, né, certos títulos aí e se acham tanto, né, mais que isso, menos que isso, né? Eu vou citar aqui e ele vai entender, muita gente vai entender. O nosso presidente da Associação do Design Inteligente, é um cientista renomado, é um homem tão humilde, um servo de Deus, um cristão, o Dr. Marcos Weber, ele, né, assim, gosto muito e uso ele como referência. Então, e tanta gente, que às vezes a gente está aí na cidade de Votorantim, de Sorocaba, a pessoa parece que não tem nem um gato para puxar pelo rabo e se acha tanto, sabe? É uma soberba, uma arrogância. Então a gente tem que tomar cuidado com as nossas atitudes, né? Que as nossas atitudes influenciam muito o contexto, às vezes que a gente está, contexto família, contexto igreja, contexto trabalho. Então a atitude de Nabal influenciou tudo, tanto é que a sua família estava correndo risco de vida, de morte. Aí daí a mulher sábia ter sabedoria no momento certo, com uma atitude de humildade. Ela foi humilde, né? Abigail foi humilde, né? Ser humilde é sinônimo de rebaixar-se? Não, não é. Olha o que ela evitou. Ela evitou uma chacina da família inteira dela. Não sei, aqui no texto não relata, mas ela tinha o esposo, tinha filhos, tinha empregados ali. Então é muito sério. Então a gente deve ser humilde em qualquer lugar, em qualquer contexto, né? Marido, esposa, marido, filhos, escola, onde a gente estiver, sabe? Esse negócio de levantar queixo, nariz empinado, se achar dono do mundo, a gente tem que tomar muito cuidado. Tem gente que está criando filho aí, Deus que me perdoe, está chocando ovo de basilisco, para depois, sabe fazer o quê? Picar você. É isso mesmo, chocando ovo de cobra. Meu Deus do céu, nós estamos preparando os nossos filhos para interagir na sociedade. Então, de que maneira? Com humildade, tendo atitude humilde, respeitando as pessoas. Olha o nosso exemplo maior. Jesus Cristo. Sabe o que Jesus fez? Jesus lavou o pé dos discípulos. Olha, o Deus é o Rei dos Reis.
Sabe quem é Jesus? Rei dos reis e Senhor dos senhores. É o nosso Deus Criador. Como está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, em Colossenses, capítulo 1, Jesus é antes de todas as coisas, e todas as coisas vieram a existir por intermédio dele. Você sabe o que ele fez? Ele se despiu, ele pegou uma cruz, ele humilhou-se. Para quê? Para que a humanidade fosse redimida, para que a redenção chegasse até a minha vida e a sua vida. Olha o maior exemplo, Jesus é o maior exemplo, né? Eu cito muito Paulo, que Paulo fala que ele é imitador do Cristo, todos nós temos que ser, então porque Cristo é o nosso exemplo maior. Aqui eu estou trazendo a história de Abigail, né, do Velho Testamento, lá de 1 Samuel 25, mas eu não posso deixar de falar de Jesus, que é o nosso exemplo maior. E que exemplo de humildade, rei dos reis. Se despiu, humilhou-se, assumiu uma posição de servo, porque nós estamos aqui para servir. É importante a gente servir, servir aqui na casa, servir na família, servir no trabalho, sabe? Para que a comunhão chegue, a paz reine, o poder de Deus alcance as pessoas, a salvação, o Espírito Santo esteja entrando nas pessoas, trazendo libertação, conscientizando as pessoas que nós somos seres humanos, pecadores, rebeldes, diante de um Deus maravilhoso, misericordioso, criador, eterno, bondoso, majestoso, que quer nos abençoar, que quer trazer paz, que quer trazer salvação, que quer repreender a discórdia, mas quer também de nós atitude. Qual atitude? Atitude de humildade, igual a Abigail teve aqui, atitude de humildade, igual Jesus teve, tantos personagens bíblicos tiveram para que a obra de Deus, o poder de Deus, o ensinamento da palavra de Deus, né, alcançasse muitas pessoas. Então essa mulher ficou registrada aqui na história do livro de 1 Samuel, capítulo 25, como uma mulher que teve uma atitude humilde. E através da atitude humilde dela, não houve morte e ela foi tremendamente abençoada. E você quer saber o que aconteceu com o soberbo, com o arrogante, com o prepotente ali? Ele morreu. É isso mesmo, é tão sério, sabe? Eu não estou aqui para me amedrontar ninguém. Eu estou narrando uma história e falando de uma coisa que todo cristão, todo servo de Deus, homem, mulher, tem que ter, é humildade. O livro de Provérbios fala que a humildade vai diante da honra, porque a honra, a soberba, ela precede a ruína, a arrogância, né? Você vê? É tão verdade a Bíblia que a gente vê a soberba desse homem trouxe a morte, né? A humildade trouxe a bênção, a vitória na vida de Abigail. E Abigail acabou se tornando mulher de Davi e teve uma história linda e maravilhosa. A gente lembra de Abigail, a gente lembra desse texto de 1 Samuel, capítulo 25, como uma atitude de humildade. E é o que a gente precisa ter. Marido, né? Esposa, filhos, tios, avós, professores, né? Funcionários públicos, políticos, seja lá quem for. Se você é um cristão e segue a Cristo e traz a Bíblia como regra de fé e prática, meu filho, a gente deve ser humilde. A gente tem que ter atitude de humildade. É lindo, é maravilhoso, né? A gente vê Deus agindo através de pessoas humildes, agiu através de Abigail, agiu através do Senhor Jesus. Era essa palavra que eu tinha. Hoje eu recomendo o texto para você ler 1 Samuel, capítulo 25, a história de Nabal, Abigail e Davi. Ser humilde é sinônimo de rebaixar-se? Não. Ser humilde é ter sabedoria, é ter discernimento, é ter visão além do alcance, sabe? É olhar de águia para ver o que está acontecendo, as atitudes. Às vezes a gente não sabe. Sabe, você tem uma cabeça boa, uma cabeça sadia, às vezes pessoas que estão próximas de você estão babando, às vezes, de vingança, de ódio, de raiva, de inveja. Né? A gente tem que tomar muito cuidado. Que a gente não venha a ser um Nabal, um insensato, mas que a gente venha a ter atitude de Abigail, ser humilde, para que as coisas de Deus venham a acontecer, para que a bênção venha a acontecer, para que a gente possa repreender todo tipo de levante do inimigo que venha na casa, na família, em qualquer lugar. Que Deus abençoe ricamente você, a sua casa e a sua família, né? Humildade. E humildade não é ser pessoa de qualquer jeito, né? As pessoas acham que ser humilde é pessoa tudo desmantelada, que não se veste bem, que anda de qualquer jeito. Isso daí é relaxo, não tem nada a ver. Humildade é no caráter. Porque tem muitas pessoas que andam de avião, andam de carro importado e é humilde. E tem pessoas que andam de bicicleta, andam de a pé e é arrogante e prepotente. Então, humildade é no caráter. A humildade ela não tem classe social. A humildade é no caráter, é na atitude. E são atitudes desta maneira, como Abigail teve, como Jesus teve, que eu e você temos que ter. Devemos ter, né?
Deus abençoe, fique com Deus. Um beijo no coração do Jefferson Noronha para você, meu amigo e minha amiga.